Exercício 1 de sistemas lineares. Calcule a solução de sistemas abaixo. Então, esse sistema aqui, sistema de equação, 3 equações, 3 incógnitas, como que a gente vai resolver? Por escalonamento. Então, ou eliminação gaussiana ou eliminação de Gauss-Jordan. Nesse primeiro exemplo, eu vou fazer das duas maneiras, mas nos próximos eu só vou fazer a eliminação gaussiana, certo? Então, como que a gente começa resolvendo? A gente precisa da matriz aumentada, certo? Como que a gente consegue a matriz aumentada? Pegando os coeficientes das incógnitas e os termos independentes e botando em uma matriz junta, né? Aumentada, que a gente chama. Então, eu tenho 1x, 1y, 1z é igual a 6, então é 1, 1, 1, 6. 2x menos 1y mais 1z é igual a 3. Então é 2 menos 1, 1, 3. E 1x, 2y menos 1z é igual a 2. Então essa aqui é a nossa matriz aumentada. E a partir dela a gente começa a fazer o processo de escalonamento, certo? A gente vai fazer a eliminação gaussiana primeiro e depois vai acabar com Gauss-Jordan. Então beleza. Como que a gente faz o processo de escalonamento? A gente acha os pivôs, certo? Que são esses elementos 1, não nulo, né? Primeiro elemento não nulo que aparece em uma linha. E a gente usa eles para anular os termos abaixo dele. Como que a gente faz isso? Achando um pivô, a gente vai nas linhas que abaixo do pivô são entradas não nulas, que a gente vai querer anular elas, certo? E a gente vai somar múltiplos da linha do pivô. E é sempre múltiplos, é menos o número que está na linha. Então, por exemplo, aqui é 2, né? Mas se fosse um número A, a gente vai fazer a linha 2 menos A vezes a linha do pivô, que é a linha 1, certo? É sempre assim que a gente vai fazer, porque a gente quer zerar, certo? Como é 2, vai ficar menos 2 vezes L1. E por que zera? Se eu tenho essa linha aqui, que é 2 nessa entrada, e eu subtraio 2 vezes a linha do pivô, e o pivô é sempre 1, né? Então fica 2 menos 2 vezes 1. Vai sempre zerar, se você botar o mesmo número aqui, né? Isso aqui é 2 é menos 2, isso aqui é menos 1, fica 1, mais 1, né? Então, sempre fazendo assim dá certo. E na linha 3 também, eu quero zerar esse 1. Então vai ser a linha 3 menos uma vez a linha do pivô. O que dá isso aqui? Se a gente fizer a conta, fica essa primeira parte aqui, né, da linha 2. É linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então é 2 menos 2, 0. Menos 1 menos 2 vezes 1 é menos 3. Cuidado com os sinais. 1 menos 2 vezes 1 fica menos 1. E 3 menos 2 vezes 6 fica 3 menos 12, que é menos 9. E a linha 3 é a linha 3 menos a linha 1. Então é 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Menos 1 menos 1, menos 2. E 2 menos 6 dá menos 4. Certo? Beleza. Como a gente viu, abaixo do pivô a gente conseguiu zerar já. O que a gente faz? Ignora essa linha e repete o processo para a submatriz abaixo. Então, como se fosse essa matriz, só que sem a primeira linha. O que a gente faz? A gente vai aqui nessa linha aqui, que seria esse menos 3 aqui. O que a gente poderia fazer? Pegar essa linha e dividir por menos 3, que aqui vai aparecer um 1, certo? Mas tem um jeito mais fácil nesse caso aqui, por exemplo. A gente pode só permutar a linha 2 com a linha 3, porque aqui eu já tenho um elemento 1. Eu vou conseguir um pivô de maneira mais fácil, só trocando, e não vou ter que trabalhar com fração, certo? Então o que a gente vai fazer? Na linha 2 eu vou permutar com a linha 3. Como que vai ficar? Eu só vou permutar, certo? Então, essa aqui vai vir para baixo e essa aqui vai vir para cima. Então vai ficar como? Então ficou assim e a gente consegue um pivô aqui. E agora a gente repete o processo. A gente quer anular abaixo do pivô. Então, anular esse menos 3. O que a gente faz? Na linha 3, eu vou somar 3 vezes a linha do pivô. Por que eu vou somar? É menos 3, certo? Se eu tenho menos 3, eu somo com 3 vezes 1, que é da linha do pivô, né? Eu vou zerar. Então, 3 vezes L2. Agora, a linha do pivô é a segunda linha, não é mais a primeira. Até chegar no pivô não vai mudar, né? Eu estou somando zeros. Mas vai ficar, mesmo sem tirar, vai ficar 0 mais 3 vezes 0 vai dar 0. Mas beleza. Menos 3 mais 3 vezes 1, 0, que é o que a gente queria. Menos 1 mais 3 vezes menos 2 fica menos 1 menos 6, fica menos 7. E menos 9 mais 3 vezes menos 4 fica menos 9 menos 12. Menos 9 menos 12
fica menos 21, certo? Beleza. E agora, o que a gente faz? A gente quer conseguir mais um pivô nessa linha aqui de baixo. Como que a gente faz? Agora não tem mais aquele truque de trocar com uma linha, porque só tem essa linha, certo? Então, na linha 3, o que eu faço? Se eu tenho um número B nessa linha aqui, e eu quero transformar no 1, o que eu faço? Eu divido a linha por B, certo? Então, eu vou dividir a linha por menos 1 sobre 7, que agora o número, esse B que está aqui, né, é menos 7. Então, eu vou dividir a linha toda por menos 7. Então, L3 recebe L3 vezes menos 1 sétimo. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0, então esses zeros continuam aqui. Menos 7 dividido por menos 7 vai dar 1, e menos 21 dividido por menos 7 dá 3, certo? E aqui a gente conseguiu mais um pivô. Se a gente quiser só fazer o processo de eliminação gaussiana, a gente já acabou o processo de escalonamento, porque aqui a gente está numa matriz escalonada. Escalonada. Por que escalonada? Tudo abaixo do pivô, de todos os pivôs, né, são 0. Aqui nem tem nada abaixo do pivô. Por que ela é uma matriz escalonada? Porque todas as entradas abaixo do pivô são 0. Beleza. Se a gente quiser usar só esse método, a gente já pode ir para a solução. Como que a gente consegue a solução? A gente reescreve as equações, né? A gente, fazendo esse processo de escalonamento, a gente está obtendo sistemas equivalentes, ou seja, tem a mesma solução, só que são mais simples de resolver. Se a gente for reescrever as equações e esse sistema equivalente que a gente achou, vai ficar como? Eu tenho 6. A primeira equação nem mudou. Fica 1 vezes x, né? É só x mais y mais z é igual a 6. A segunda é y menos 2z é igual a menos 4. E a terceira é z é igual a 3. Então esse aqui é o sistema equivalente que a gente achou. Tá bom? Como que a gente resolve? Por retrosubstituição. Como que a gente faz retrosubstituição? A gente começa nas equações de baixo, e os valores que a gente obtém, a gente vai substituindo na equação de cima. E lembrando, a gente vai ter as equações referente aos pivôs, certo? Se a gente olhar aqui, ó, esse pivô aqui é o coeficiente desse z aqui. Eu tenho 1 vezes z. Esse pivô aqui é o coeficiente desse y aqui, ó. É 1 vezes y. E esse pivô aqui é o coeficiente desse x. A gente está vendo que cada pivô dá pra gente uma equação de uma incógnita diferente, né? De cada coluna. Então aqui a gente sempre vai isolar a incógnita que está com o coeficiente que é o pivô, certo? Aqui já está isolado, né? Tem o z igual a 3, já é parte da solução. Beleza, mas na segunda equação eu vou isolar o termo do pivô, que é 1 vezes y. Eu vou isolar esse y. Vai ficar y é igual a menos 4 mais 2z. Certo? Só que z a gente conseguiu na equação de baixo, então é só substituir de novo. Fica menos 4 mais 2 vezes 3, que dá 6. Então, menos 4 mais 6 dá 2. Ou seja, y é igual a 2. Beleza? Outra parte da solução, essa aqui. E agora a gente sobe mais uma equação. A gente vai isolar o x, que é o termo do pivô. Vai ficar como? X é igual a 6 menos y menos z. Que fica 6 menos y, que é 2, menos z, que é 3, que fica 6 menos 5, que dá 1, ou seja, x é igual a 1, que é o final da solução. Como que a gente expressa a solução? A gente expressa na forma vetorial, certo? A gente tem o vetor das incógnitas, x, y, z, e é igual ao vetor solução, que a gente achou, né? Então, x é igual a 1, y é igual a 2, e z é igual a 3. Só isso aqui. Como a gente pode ver, a gente tem uma solução única, certo? Eu não tenho infinitas soluções, e também o sistema não é impossível, né? Porque eu consegui resolver. E como que a gente consegue saber disso aqui? Se a gente lembrar dos tipos, né, na classificação dos sistemas lineares, a gente vê que o posto, lembrando, o que é o posto? É o número de pivôs da nossa matriz, certo? Que a gente consegue encontrar. O posto da matriz aumentada é quem? O posto da matriz aumentada, vou botar assim, AB, é igual a 3, certo? A matriz aumentada é essa matriz inteira, tem 3 pivôs. O posto da matriz A
Quem que é a matriz A? É só essas 3 primeiras colunas, certo? Até aqui, ó. Essa é a matriz A. Mas também é 3, certo? Todos os pivôs estão nessa parte aqui. E o número de incógnitas é igual a quanto? 3 também. É x, y e z. Isso aqui, se a gente lembrar lá da aula que a gente viu, é o quê? É um sistema possível e determinado. Só tem uma solução, que foi justamente o que a gente encontrou. Beleza? Isso a gente fez por eliminação gaussiana. A gente poderia também ter continuado o escalonamento até encontrar uma matriz escalonada reduzida por linhas. Vamos fazer isso agora. A gente tinha chegado nessa matriz aqui escalonada. A gente pode continuar o escalonamento ainda, só que agora, acima, além de anular abaixo dos pivôs, a gente também vai anular acima dos pivôs. O que a gente faz? Começando sempre de baixo para cima agora, para a eliminação de Gauss-Jordan, a gente faz o quê? Na linha 1, eu tenho um termo acima do último pivô. Então eu vou ter que anular esse termo. Como que a gente faz? Da mesma maneira. Eu tenho 1 aqui, então vai ser menos 1 vezes a linha do pivô. Quem que é a linha do pivô? A linha 3. E na linha 2, eu também tenho um termo acima aqui, eu tenho que anular. Como que vai ficar? Vai ser mais 2 vezes a linha do pivô. A gente só está subtraindo a linha 3. Então até esses dois termos, como esses dois termos aqui são nulos, né, só vai mudar esses dois termos aqui no final. Esses dois aqui, essas duas posições. Então vai ficar 1 menos 1, 0. Aqui eu não mudei, né? E 6 menos 3, 3. Certo? Na linha 2, eu estou somando 2 vezes a linha do pivô. Esses dois não mudam pelo mesmo motivo, né? E aqui eu tenho menos 2 mais 2 vai zerar. E menos 4 mais 6 dá 2. E agora, para finalizar, para remover esse termo aqui, subindo a linha, né? Agora eu estou trabalhando com esse pivô aqui, eu vou na linha 1. A linha 1 recebe a linha 1 menos 1 vezes a linha 2, que é a linha do pivô agora. Até o pivô não vai mudar, né? Aqui é 0, então aqui continua igual. Mas 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. E 3 menos 2 dá 1. Se a gente for ver, aqui já está na forma escalonada, reduzida por linhas. Qual que é a diferença da escalonada para a escalonada reduzida por linhas? É que na forma escalonada reduzida por linhas, acima do pivô, as entradas são 0 também. Não é só abaixo. Na forma escalonada, é só abaixo dos pivôs que os termos são 0. Na escalonada reduzida por linhas, acima dos pivôs também são 0. Reescrevendo as equações desse sistema equivalente que a gente achou, vai ficar como? X é igual a 1, Y é igual a 2, Z é igual a 3. Então aqui já é a solução, certo? Então daqui também a gente poderia partir e escrever o vetor solução x, y, z é igual a 1, 2, 3. Que é exatamente a mesma solução que a gente encontrou utilizando a eliminação gaussiana. É exatamente a mesma solução porque é o mesmo sistema. São sistemas equivalentes, né? Então tem a mesma solução. Beleza? E da mesma forma que a gente encontrou que o posto da matriz aumentada é 3, o posto da matriz A é 3 e o número de incógnitas é 3. Então vai ter uma solução única e é possível. E a solução a gente pode resolver ou na matriz escalonada reduzida por linhas, que a gente já chega na solução mais diretamente, é só isolar as incógnitas, ou a gente pode só fazer a eliminação gaussiana e resolvendo por retrosubstituição. Beleza? Essa foi a primeira questão. A segunda questão também é 3 por 3, 3 variáveis, 3 incógnitas. Como sempre, a gente começa escrevendo a matriz aumentada. Certo? Matriz aumentada. De novo, aqui a gente já tem um pivô. Eu já posso só eliminar abaixo dele. Então, na linha 2, eu vou receber a linha 2 menos a linha 1. E na linha 3, eu vou receber a linha 3 menos 3L1. Certo? Para anular esses dois termos. Então, vai ficar como? Na linha 2, 1 menos 1 dá 0.
2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. E na linha 3 eu tenho 3 menos 3 vezes 1, que dá 0. 4 menos 3 vezes 1, que dá 4 menos 3, que dá 1. 5 menos 3 vezes 1 dá 2. 5 menos 3 vezes 1 dá 2 também. Certo? Então a gente anula tudo abaixo do primeiro pivô, a gente ignora essa linha aqui, vai para a próxima. Aqui também, já tem um pivô, não tem que mexer mais. Eu tenho que só anular as coisas abaixo dele. Então na linha 3, vai receber a linha 3 menos uma vez a linha do pivô, que agora é a linha 2. Aqui não muda, que eu não tenho pivô aqui, né? 1 menos 1 dá 0. 2 menos 2 dá 0. E 2 menos 1 dá 1. Certo? Aqui eu já acabei, porque eu tenho pivô aqui e aqui também apareceu um pivô. Certo? A gente pode agora, poderia continuar o escalonamento, certo? Mas aqui, sabendo das classificações dos sistemas, a gente já pode acabar a questão. Por quê? Se a gente for analisar da mesma maneira que a gente fez antes, o posto da matriz aumentada é quanto? Eu tenho 1, 2, 3 pivôs. A matriz aumentada é a matriz inteira aqui, certo? O posto da matriz A é só essa primeira parte aqui, essas 3 primeiras colunas, certo? O posto é 2. Só que aqui a gente tem um problema, né? Se a gente lembrar, quando esses dois aqui são diferentes, a gente tem sistema impossível. A gente já poderia parar aqui, certo? E por que o sistema é impossível? Por causa dessa última equação aqui. Ó. Se a gente for reescrever ela, como que vai ficar? Eu tenho 0x mais 0y mais 0z é igual a 1. Ou seja, eu tenho que 0 é igual a 1. Não importa o valor de x, y e z que eu bote aqui, isso aqui nunca vai ser verdade. Então 0 é diferente de 1. Nunca vou ter solução para esse sistema. Então acabou aqui. Essa é a resposta. Não tenho solução.